Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para a nossa 8ª lição. Hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus. Nós vamos entender de uma vez por todas sobre os mandamentos de Deus. Vamos saber quem escreveu, quantos mandamentos são, enfim, fique conosco que nós vamos estudar juntos. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Antes de irmos para a nossa primeira pergunta, vamos fazer uma oração. Querido Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da Tua palavra. Nos ajude a compreender esse assunto tão importante. Iremos estudar sobre a Tua lei e por isso nós te pedimos a Tua orientação em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa primeira pergunta. Quem escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra? Só na pergunta aqui nós já encontramos algo muito importante. Veja, conseguimos descobrir pela pergunta que são 10 mandamentos. Sim, praticamente todas as pessoas sabem que os mandamentos de Deus são 10. O que nós queremos saber agora é quem escreveu esses 10 mandamentos? A resposta nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Será que foi Deus que escreveu os mandamentos com seu próprio dedo? Será que foi Moisés que escreveu com pena e tinta? Será que foi Arão? Ou será que foi Josué? Vamos ao texto bíblico. Êxodo capítulo 31, versículo 18 nos dá a resposta. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A Bíblia está afirmando para nós de que foi o Senhor quem escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e entregou para Moisés. As tábuas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus escreveu esculpindo as pedras. Vamos voltar à nossa primeira pergunta. Quem escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra? Resposta: Deus, com o seu próprio dedo. Vamos para a pergunta de número 2. Segundo a Bíblia, o que é pecado? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O texto diz para nós que pecado é a transgressão da lei, ou seja, toda vez que alguém transgride a lei, automaticamente essa pessoa está pecando. A lei de Deus funciona como um verdadeiro espelho, ou seja, uma pessoa que quer olhar se o seu rosto está limpo, ele se contempla no espelho e o espelho mostra para ele a sujeira do seu rosto, mas jamais o espelho pode tirar essa mancha do seu rosto. A lei de Deus é a mesma coisa. Um dos objetivos da lei de Deus é mostrar o pecado em nós, para que possamos nos arrepender e nos achegarmos ao trono da graça de Cristo. Ou seja, a lei de Deus não serve para salvar, ela serve para mostrar o pecado. Agora, uma vez que pecamos, nós nos achegamos a Jesus de acordo com 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 1. Nós nos achegamos a Jesus, que é o nosso advogado, e ele, pelos méritos dele, nos salva mediante a sua graça. Então nós somos salvos pela graça, mas precisamos continuar obedecendo aos mandamentos de Deus, porque senão nós seremos considerados transgressores. E se nós formos transgressores que não se arrependem dos seus pecados, nós estamos automaticamente nos desqualificando do céu. Vamos voltar à nossa pergunta? Segundo a Bíblia, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Pergunta de número 3. O que ganhamos quando amamos e guardamos a lei de Deus? Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Se você quer ter paz de verdade em seu coração, você precisa obedecer à lei de Deus. Faça como Jesus. Jesus tinha paz em seu coração, porque ele amava e guardava os mandamentos de Deus. Vamos voltar à pergunta. O que ganhamos quando amamos e guardamos a lei de Deus? Grande paz. Pergunta de número 4.
Jesus veio para mudar ou acabar com a lei de Deus? Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 nos dá a resposta. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O texto é muito claro. Jesus está dizendo para nós que não veio revogar a lei. O que é revogar? É acabar. Jesus não veio acabar com a lei. Algumas pessoas chegam a afirmar de que Jesus veio acabar com a lei. Quando ele morre na cruz, ele crava ali a lei na cruz e a lei não precisa mais ser cumprida. Mas isso não é verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós que ele não veio revogar a lei. Outra coisa, a lei de Deus reflete aquilo que Deus quer que cada um de nós sejamos. E o próprio Senhor Jesus Cristo guardou os mandamentos e ainda pediu para nós guardarmos. Aqui no versículo 18, Jesus está dizendo que não vai passar nem um i ou um tio da lei. Ou seja, se não podemos tirar uma letra, nem um acento da lei de Deus, como pode algumas pessoas afirmar de que algum mandamento de Deus não vale mais? Nós precisamos estar atentos nesse conhecimento para que possamos entender de uma vez por todas de que Deus é eterno e sábio em todas as suas palavras, que Ele criou os 10 mandamentos para que nós tenhamos vida e paz. Deus cria os mandamentos, nunca mandou a gente mudar e algumas pessoas estão mudando a lei de Deus. Tome cuidado, porque mudar a lei de Deus pode nos tirar o direito da árvore da vida. Então temos que ter muito cuidado. Se Deus criou 10 mandamentos para a nossa observância, todos os 10 mandamentos precisam ser cumpridos. E o próprio Senhor Jesus Cristo afirma para nós de que ele não mudou a lei de Deus. Então, se Cristo não mudou a lei de Deus, por que as pessoas tentam mudar a lei de Deus todo dia? Sim, quem está por trás disso é o próprio Satanás. É ele que quer que nós quebramos os mandamentos de Deus para nos tornarmos transgressores e assim nós nos tornarmos desqualificados para o céu. É por isso, meu amigo. Então tome cuidado. Ensine apenas o que a Bíblia manda. Êxodo capítulo 20, versículo 3 até o versículo 17, você encontra todos os 10 mandamentos. Daqui a pouquinho nós vamos ler cada um ali resumidamente, mas depois você pode conferir na sua Bíblia todos os 10 mandamentos e ver se você está cumprindo todos os 10. Vamos voltar à nossa pergunta. Jesus veio para mudar ou acabar com a lei de Deus? De forma nenhuma. Pergunta de número 5. Quantos mandamentos alguém precisa quebrar para tornar-se um transgressor? Tiago, capítulo 2, versículo 10, nos dá a resposta. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja como as palavras de Tiago é muito clara. Se nós transgredirmos apenas um mandamento, nós já somos culpados de todos. Então você vê aqui a importância da lei. A lei precisa ser cumprida por completa. Os 10 mandamentos. Não apenas 9, não apenas 8, mas sim todos os 10. Vamos voltar à nossa pergunta. Quantos mandamentos alguém precisa quebrar para tornar-se um transgressor? Apenas um mandamento. Pergunta de número 6. Além de nos mostrar o pecado, que outra finalidade a lei de Deus possui? Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Além de nos mostrar o pecado, para que possamos assim abandonar o pecado e fazer a vontade de Deus, essa lei também nos conduz a Cristo. Você já imaginou a importância da lei? A lei de Deus foi feita não para salvar, mas para nos conduzir àquele que salva. E quem salva? Jesus Cristo. Precisamos da lei todos os dias para que ela sempre nos conduza àquele nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos voltar à pergunta. Além de nos mostrar o pecado, que outra finalidade a lei de Deus possui? Nos conduzir a Cristo. Pergunta de número 7. Contra quem Satanás está completamente irado? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nos dá a resposta.
O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse dragão é Satanás. Essa mulher mencionada em Apocalipse 12:17 é a verdadeira igreja de Deus. E essa igreja tem um povo que obedece a Deus em tudo, inclusive os 10 mandamentos da lei de Deus, e além disso ainda tem o testemunho de Jesus, que nós vamos estudar em uma outra lição posterior. Por que Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus? É porque essas pessoas estão se preparando para morar no céu, no lugar que Lúcifer morava. E por pura raiva, Satanás não quer que ninguém vá para o céu. Precisamos nos aproximar de Cristo, confiante em sua salvação que Ele nos oferece. Precisamos, cada dia, guardar os seus mandamentos. Vamos voltar à pergunta. Contra quem Satanás está completamente irado? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos agora ler cada um dos mandamentos e vamos descobrir realmente quais são esses mandamentos. A lei de Deus está registrada em Êxodo capítulo 20, versículos 3 até o versículo 17. E nós vamos ver um por um. Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Sim, meu amigo. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz assim, não faça para você imagem de escultura, não as adore. O segundo mandamento nos proíbe qualquer tipo de idolatria. Não podemos adorar nenhum tipo de imagem. Não podemos adorar nada que não seja Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: adorarás somente o Senhor teu Deus. Não esqueça disso. Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Não podemos ficar falando o nome de Deus sem precisão. Não podemos tomar o nome de Deus de forma desonrosa. Precisamos honrar a Deus cada dia de nossas vidas. Quarto mandamento: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Mas não é o domingo que é para a gente guardar? Se você for para a Bíblia, o quarto mandamento, que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, lá você vai encontrar esse mandamento completo. E lá deixa muito claro de que o quarto mandamento da lei de Deus é o sábado, não é o domingo. Você pode pegar qualquer Bíblia que você quiser para conferir esse texto. Será porque Deus começa esse mandamento mandando a gente lembrar? É porque ele sabia que a raça humana iria esquecer de guardar o sábado. Você lembra quando Jesus foi interrogado sobre os 10 mandamentos, o que ele respondeu para aquele intérprete da lei? Jesus Cristo disse claramente que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Você lembra disso? Por que será que Jesus disse que os 10 mandamentos se resumem em 2? E ele termina dizendo: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. É muito simples. Deus escreveu os mandamentos em 2 tábuas de pedra. A primeira tábua não tinha 5 mandamentos como muitas pessoas pensam. Era apenas 4. Mas quais esses 4? Esses que nós acabamos de ver agora. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não as adore. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Todos esses 4 mandamentos se referem a Deus. Então, quando nós obedecemos esses 4 mandamentos, nós amamos a Deus. É o primeiro mandamento resumido. O primeiro mandamento que Jesus fala é exatamente esses 4 mandamentos. 6 mandamentos restantes que ainda não lemos, que vamos ler agora, se referem ao próximo. Era a segunda tábua de pedra, escrito 6 mandamentos, referente ao próximo, e a primeira pedra se referia a amar a Deus. Vamos então à segunda tábua de pedra. O que estava escrito na segunda tábua de pedra? Os outros 6 mandamentos que se referem ao próximo. Vamos ver. Quinto mandamento: honre o seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida. Sexto mandamento: não mate. Sétimo: não cometa adultério. Oitavo mandamento: não furte. Nono mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo.
E 10º mandamento, não cobice a casa do seu próximo, nem a sua mulher. Nós temos aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Leia Êxodo, capítulo 20, versículos 3 até o versículo 17, e você vai ler na íntegra todos esses mandamentos. Então, na primeira tábua de pedra, havia 4 mandamentos que se referiam a amar a Deus. Vamos ver? Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Esses mandamentos estavam na primeira tábua de pedra. Na segunda tábua de pedra, que se referia ao amor ao próximo, dizia: honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem a sua mulher. Esses 10 mandamentos nós precisamos obedecê-los, não porque eles vão nos salvar, mas porque precisamos ser obedientes a Deus, porque no céu só entrará aqueles que forem fiéis ao Senhor Deus. Nós iremos agora comparar esses 10 mandamentos que estão na Bíblia com os mandamentos que aparecem no catecismo. Esses mandamentos são os mandamentos dos homens. Vamos então comparar os mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Opa! Eu olho para os mandamentos de Deus, o primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Esse amar a Deus sobre todas as coisas foi exatamente o que Jesus disse que era o resumo da lei, nos primeiros 4 mandamentos. Eles pegaram e agora colocaram em um único mandamento, apenas como sendo o primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos ver o segundo mandamento e vamos ver se ele fala alguma coisa sobre não adorar a imagem de escultura. Segundo mandamento: não tomar o seu santo nome em vão. Epa, para aí. Esse mandamento de tomar o nome de Deus em vão, na lei de Deus, é o terceiro mandamento. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. E aqui no catecismo é o segundo mandamento. O que aconteceu? Eles tiraram o primeiro mandamento da lei de Deus e o segundo mandamento da lei de Deus, que fala sobre imagem de escultura, arrancaram esses 2 mandamentos, jogaram fora e substituíram por amar a Deus sobre todas as coisas. É claro que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, isso é lógico. Mas para mim amar a Deus sobre todas as coisas, eu não posso fazer imagem de escultura. Então eles tiraram 2 mandamentos e colocaram um no local. Quando foi o terceiro mandamento, acabou se tornando o segundo mandamento: não tomar o seu santo nome em vão. Vamos agora para o terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Será que no mandamento de Deus existe algum lugar que manda guardar domingo? Não. O sábado é mencionado na Bíblia mais de 100 vezes. Nos manuscritos mais antigos da Bíblia, a palavra domingo nem aparece. Aparece apenas primeiro dia da semana. Em todos os versículos em que aparece a palavra primeiro dia da semana, em nenhum deles é nos dito que precisamos agora guardar o domingo porque Cristo ressuscitou nesse dia. Em nenhuma passagem da Bíblia diz que Jesus Cristo mudou a guarda do sábado para o domingo. Nem os apóstolos fizeram isso, nem as seguidoras de Jesus fizeram isso, nem a igreja primitiva fez isso. Durante toda a história da Bíblia, nenhuma passagem nos diz que precisamos guardar o domingo. Segundo o Êxodo capítulo 20, versículo 10, o dia do Senhor é o sábado. Observe que eles trocaram o 4º mandamento, que manda guardar o sábado, pelo domingo. Mas Deus nunca ordenou que isso fosse feito. Vamos agora ao 4º mandamento do catecismo: honrar pai e mãe. Esse, na verdade, seria o 5º mandamento. Mas como eles tiraram os 2 primeiros e colocaram um no local, está sempre faltando um. 5º mandamento: não matar. 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Esse aqui, na verdade, é o 7º mandamento na lei de Deus: não cometa adultério. 7º mandamento do catecismo: não furtar. 8º mandamento: não levantar falso testemunho. 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo. Esse 9º mandamento do catecismo, na verdade, é o 10º mandamento da lei de Deus. Mas e agora? Está faltando um. O que eles fizeram para fechar o total? Vamos ver o 10º. Não cobiçar as coisas alheias. Opa, espera aí. O 9º mandamento disse não desejar. O 10º mandamento está dizendo não cobiçar.
Você sabe que desejar e cobiçar são palavras sinônimas? Ou seja, é a mesma coisa? Observe que o 10º mandamento da lei de Deus foi dividido em 2 para poder fechar o total dos 10. Nós notamos que o absurdo foi tão grande que eles tiraram os 2 primeiros mandamentos, colocaram num local. Depois pegaram o 4º mandamento, substituíram pelo domingo, coisa que Deus nunca mandou. E agora, para fechar o total dos 10, pegaram o último mandamento, dividiram em 2. Como é bom ter paz! E como disse o salmista, paz nós só encontramos se guardamos todos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus incluem o sábado e não outro dia. Então eu faço esse apelo para você. Está aí o texto bíblico. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Leia mandamento por mandamento. Confira na sua Bíblia. E, por favor, prefira obedecer à Bíblia a qualquer outra coisa. Minha decisão. Aceito a lei de Deus como norma para a minha vida. Peço que Deus me ajude a guardar todos os seus mandamentos. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo tão importante. Descobrimos os teus 10 mandamentos na Bíblia e queremos obedecer um por um, incluindo o teu santo sábado que o Senhor criou para nós. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso próximo estudo será o 7º dia. Espero você. Até lá. Tchau.